Olá, tudo bem? Aqui no Atualidades com Suzy lemos muita novidade, sempre coisas interessantes para vocês. E hoje estaremos no assunto de agro, né? Para falar de agro, eu estou aqui com a Eveline Alves. Ela é zootecnista da Unesp, fundadora da Priori Agro e foi eleita pela Forbes uma das mulheres mais poderosas do agro. Entre 100 mulheres, ela está lá no meio. Gente, que poder, hein? Então, querida Eveline, como é que você está? Obrigada, querida, por estar aqui conosco. Olá, Suzy. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui contigo, participando desse bate-papo, desse programa super bacana. Tô ótima, tô aqui em Campinas, onde eu resido, né? Só para o pessoal se orientar na questão de localização, porque hoje está todo mundo online. Vamos bater um papo aí sobre agro, sobre os mitos aí que a gente vê sobre o agronegócio, sobre carne. Depois vai ter um episódio também super bacana sobre frango, né? Vamos conversar aí para cada Exatamente. vez mais o pessoal entender sobre o que está consumindo no dia a dia, né? Sobre os alimentos, né? E tirar os medos aí, né? Porque hoje muita gente tem medo de consumir vários alimentos, então a gente está aqui também para desmistificar esse assunto. Tudo isso. Agora, Eveline, eu acho interessante que tu tens o Priori Agro, né? Que é onde você esclarece, você retira muitos mitos aí existentes, né? Você auxilia em nível de alimentação, dicas, mitos e muito mais, né? Sim, Suzy, eu sou doutora, né, em zootecnia, eu fiz doutorado, gastei um tempão estudando aí, e o que que eu fiz, né? Eu entendi essa habilidade minha de transformar um artigo científico num conteúdo simples, né, para a gente desmistificar esses mitos. Afinal, a ciência já comprovou que a gente tem muitos mitos, né? Muitas coisas, Uhum. muitas inverdades, muitas desinformações, vamos dizer assim, que a gente vê aí na mídia de forma geral. Então aí eu trouxe essa minha habilidade aí de ler os artigos científicos, de trabalhar com a ciência, para também auxiliar nessa desmistificação, vamos dizer assim. Além disso, eu também trabalho numa empresa de nutrição animal e tem tudo a ver, né, com o que eu falo hoje no Priori. Ótimo. E tudo numa linguagem que todo mundo pode entender, numa linguagem fácil, que é isso que eu acho que importa, né? Bom, então vamos lá. Sustentabilidade na produção de carne. Tem uma pesquisa na Embrapa, né, Eveline, que dizem, né, que os bovinos eles são os vilões. Conta essa história para a gente, que na realidade não são, isso é um mito absurdo. Conta para nós, esclarece tudo isso. Então, Suzy, é o seguinte, né? A gente hoje vê na mídia, é super disseminado esse assunto, de que os bovinos são os grandes vilões das emissões de gases de efeito estufa, né? Isso é. Os bovinos. É parcialmente verdade, vamos dizer assim, né? Porque os bovinos, sim, Tá, eles emitem o metano, que é certo. um gás de efeito estufa, é um potente gás de efeito estufa, mas, Uhum, ao mesmo tempo que eles emitem esse gás de efeito estufa, a gente tem um sistema produtivo, principalmente o sistema de pastagens, que consegue certo. sequestrar o gás carbônico da atmosfera. E esse balanço entre a emissão do metano e o sequestro de gás carbônico pode ser, inclusive, negativo, né, se a gente tiver pastagens bem manejadas. Então, a gente vê Certo. que os bovinos, eles contribuem para a alimentação mundial, eles usam alimentos como, por exemplo, o pasto, que é um alimento que a gente não tem no nosso dia a dia, né? A gente não consegue extrair nutriente de pasto e transformam aquilo em Exato. carne, que é um alimento de elevado valor biológico, né? Então, eles fazem esse Certo. milagre, eu digo milagre, por meio do sistema digestivo deles, e por esse meio eles emitem o metano. Só que esse metano ele pode ser sequestrado, né, no sistema. E várias pesquisas, inclusive essa da Embrapa, que você citou, elas trazem como resultados essa informação, que a gente pode sequestrar os gases de efeito Exatamente. estufa ao invés de emitir com a pecuária brasileira sustentável. É tudo uma questão de viabilizar, é uma questão de entender, né, de como realizar da Sim, forma correta, né?
a gente tem as nossas plantas, as nossas pastagens, elas têm uma capacidade superior de sequestrar o gás carbônico do que aquelas de outros países, entendeu? Então, assim, a gente ainda tem uma vantagem por ter uma planta que está mais adaptada, ou que é mais adaptada a sequestrar gás carbônico do que as plantas que estão nos climas temperados, por exemplo. Né? Então, assim, a gente tem condição de ser mais sustentável ainda do que os outros países. Olha que bacana. E como que você enxerga o desenvolvimento dessa sustentabilidade na produção de carne? O que hoje você enxerga em relação a isso? Então, Suzy, a gente vem trazendo cada vez mais tecnologia para o campo, né? E uma das tecnologias que a gente vem trazendo, um dos conhecimentos que a gente vem trazendo, é o manejo de pastagens. Né? Porque a gente consegue manejar certinho o pasto para o animal aproveitar cada vez mais aquele pasto de forma correta. Então, isso é um aspecto que a gente vem desenvolvendo há muito tempo aqui no Brasil, já há algumas décadas, e que tem dado um resultado muito grande. Por isso, nós vimos muitos avanços na produtividade da agropecuária brasileira. 16% da área do Brasil ela é de pastagens. Né? Então, a gente tem uma área muito grande. E a gente tinha as pastagens muito degradadas. Né? E pastagens degradadas, elas emitem gases de efeito estufa, elas não sequestram. Então, quando a gente renova essas pastagens e maneja elas adequadamente, que foi um progresso muito grande que a gente teve, principalmente com o programa ABC, desenvolvido aí pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, o MAPA, a gente renovou e reformou muitas áreas de pastagem. E com essa reforma e ampliação melhora do uso dessas áreas de pastagens, a gente conseguiu melhorar a taxa de lotação das pastagens, ou seja, a gente tinha a mesma área de pastagens, o mesmo 1 milhão de hectares que eu usei como exemplo, só que ao invés de ter uma cabeça por hectare, a gente passa a ter 2, 3. Então a gente aumentou a nossa taxa de lotação sem aumentar em área. Então a gente continua com a mesma área, só que a gente consegue produzir mais dentro da mesma área. Eveline, e o custo disso tudo para o produtor? Então, Suzy, essa é uma questão super bacana, porque existe um custo para reformar as pastagens, por exemplo, e o programa ABC e outras linhas de créditos trazem possibilidades para o produtor adquirir crédito para esse fim. Só que o mais interessante de tudo é que isso é um investimento, porque isso traz um retorno muito grande para o produtor. Afinal, ele tem um dinheiro investido em X hectares, e ele vai tirar mais renda daqueles hectares. Então, o investimento dele vai ser muito mais viável. Isso sem contar que ele vai produzir mais cabeças por hectare. Né? Então, hoje a conta que você tem que fazer se a sua rentabilidade da atividade está ok, é o quanto você tem de lucro, né, tem de retorno em cima do capital investido em terra, em maquinários, em todos os suas benfeitorias que você tem na fazenda. Então, esse é o cálculo que você tem que fazer. E quando você produz mais, você traz mais retorno em cima do capital que você tem. Né? Então, é um investimento, ele não é um custo. Né? Essa reforma dessa pastagem ela é um investimento. E que uma pastagem, se manejada corretamente, ela é uma planta perene, ela é uma cultura perene. Né? Então, ela dura aí infinitos anos, se manejada corretamente. Então, na realidade, a palavra custo é um outro mito, né? É um investimento, exato, na realidade. É um investimento. Você está investindo para tirar mais retorno, né? Então, assim, você tem que encarar isso como, principalmente a pastagem, como investimento. E hoje o pasto ele é o alimento mais barato que o produtor consegue fornecer para o animal. Então, se ele otimizar o uso desse alimento, ele consegue ter um retorno super bacana. Essa sustentabilidade, eu até vi uma reportagem onde eles comentam que até nos rótulos das embalagens dos produtos, né, de carne, vamos colocar assim, eles são agregados esse valor, né? Sim, sim. E hoje, Suzy, o bacana é que tem várias certificações, né? A Embrapa, por exemplo, ela criou uma certificação que chama carne carbono neutro, né? Onde os animais, para obterem essa certificação, eles têm que ser criados com todos os requisitos, né, preconizados pela Embrapa. No caso desse selo,
ele tem que ser criado em sistema silvipastoril, onde além do pasto tem as árvores que sequestram o carbono. Então tem dois Olha elementos ali só, no sistema que sequestram o carbono. As árvores têm o papel, além de fornecer a madeira, né, e diversificar o produto que o produtor está vendendo, porque além de carne, ele também produz madeira na mesma área, né? Claro que demora um exatamente, tempo até a madeira chegar, né, na maturidade dela. Ele também proporciona sombra para os animais. Então, além de tudo, proporciona exato. conforto e bem-estar. Então, assim, é um O sistema super bem-estar, bacana. As certificadoras estão cada vez mais aderindo, né? Eu acho que tem uma certificadora no momento que está apta a emitir esse tipo de certificação. Então, e é tecnologia brasileira, né? A Embrapa, a nossa empresa de pesquisa agropecuária exato. brasileira, que desenvolveu isso e é super interessante. Então, assim, em breve já estarão nas gôndolas do supermercado. Mas tem outras certificações aí que o pessoal pode acompanhar, como Global Gap e entre várias outras que existem, inclusive certificações de bem-estar animal, que estão em alta aí no momento também. Então, se você quer ter certeza que aquele animal que que aquela carne, né, daquele animal que você está consumindo, teve qual é a procedência dela, né, se ela é adequada, confiram aí certificações e que já tem em grandes redes de supermercado. Eu só quero fazer uma pontuação que também é Lógico, importante, né? A gente está vendo a gente está vendo, não, assim, de tempos em tempos, ou com uma certa frequência, a gente vê essas críticas, né, sobre a carne, né, principalmente a carne bovina, né, quanto à aham, aham, sustentabilidade, enfim. A gente tem que lembrar que a gente tem um concorrente, né, que são os produtos à base de plantas, né, que tem investidores como, por exemplo, Bill Gates e grandes personalidades aí de Hollywood, né? Então, essas certo. pessoas estão direto na mídia, né, e diretamente agredindo carne. Não só porque eles talvez achem que a carne realmente degrade o planeta, mas porque eles têm uma visão comercial do negócio deles, né? Quanto menos as pessoas comerem carne, mais comerem plant-based, vamos dizer assim, ou hambúrgueres à base de Exatamente. plantas, mais dinheiro eles ganham. Então as pessoas ainda são reféns dessas informações da mídia que são distorcidas, né? Então assim fica a dica aí para quem é bombardeado com essas informações todo dia, para ter uma visão um pouco mais crítica do negócio. Olha, uma dica excelente, hein, Eveline? Muito Vamos, boa. já Bom, que o Priori gosta de resolver as polêmicas, vamos polemizar. exato, exatamente. Afinal, foi criado para isso, né, Eveline? É essa a Exato. proposta do Priori, né? Eveline, eu Sim. agradeço muito a tua presença. Logo mais estará aqui conosco de novo. Estamos abertos, traga informações, tudo que você achar interessante, estamos abertos, porque o nosso público, que também é do agro, tem muita sede de informação. Tá? Muita Sim. sede de informação. Todos nós, né? Que eu acho que essas informações que você passou hoje, não é só para quem é do agro, todo mundo tem que saber, certo? Então, Sem eu dúvida, agradeço Suzy. muito a Quanto tua mais a gente presença. propagar, melhor. Eu que agradeço, Suzy. Um Exatamente. prazer estar aqui com você nesse programa. Em breve voltarei aqui, né, para a gente compartilhar mais sobre esses assuntos aí que são polêmicos e que a gente tem que desmistificar. Queria deixar um recado para todos a sua audiência, né, para seguirem o Priori Agro lá no Instagram, se inscrevam no canal do YouTube, que sempre tem novidade por lá. É isso aí. Eveline sabe o que fala, hein? Então, vai lá, faça parte do Instagram da Priori Agro e você ficará bem informado, como aqui no Atualidades com Suzy Lemos. Sempre com vocês.